Neste vídeo, nós vamos falar como o modelo do átomo da nova teoria quântica pode nos ajudar a compreender os átomos multieletrônicos e a ligação interatômica que forma as moléculas. Bom, o primeiro princípio que nós precisamos pensar quando falamos em átomos multieletrônicos e que vai, vamos dizer assim, sedimentar toda a construção teórica em torno disso, é, é a quantização universal do momento angular. Né? Então, o momento angular, que representa o quanto os elétrons estão girando, ou como a eletrosfera está girando em torno do núcleo, é um princípio que vai nos ajudar a entender os átomos multieletrônicos. Né? Então, a mecânica quântica estabelece que o momento angular é a única grandeza da natureza que tem uma universalidade na quantização do seu momento angular. Então, isso quer dizer que para qualquer sistema que gire, o momento angular desse sistema sempre tem que obedecer uma regra única, não importa qual seja o sistema. Né? Então, se nós formos empregar isso para entender o átomo, isso significa que a eletrosfera ela deve ter o mesmo tipo de quantização do momento angular. Né? Então, como que é isso? A intensidade do momento angular elevado ao quadrado, ou seja, o quão intensamente a eletrosfera está girando em torno do núcleo, ela tem que ser igual àquele número quântico secundário, o L, vezes o L mais 1, que multiplica H cortado ao quadrado. Né? Então, se a gente quiser saber a intensidade, basta tirar a raiz quadrada disso. Mas esse L, ele é um número inteiro que pode ser 0, ou ser 1, ou 2, ou 3, ou 4, né? Tá? Como está colocado aqui embaixo. Quando o L é 0, nós chamamos de estado S. Quando L é 1, estado P, L igual a 2, estado D, e 3, estado F. Isso é para qualquer sistema também, não só para as eletrosferas. Né? Por exemplo, o núcleo, os prótons e nêutrons, também tem um momento angular quantizado da mesma maneira. Se você for pensar, por exemplo, num peão ou qualquer outro sistema macroscópico, um planeta que gira em torno do Sol, o momento angular orbital dele, que é o nosso elão aqui, ele tem que ser dado por essa fórmula aqui. Né? Esta expressão, ela representa esse momento angular. Né? É lógico que para um sistema macroscópico, esse elinho aqui vai equivaler a um número inteiro extremamente grande. Né? Ele pode atingir um número que corresponde a mais de 30 dígitos, né? Normalmente 34 dígitos, 35 dígitos, se for um sistema, por exemplo, que tem a dimensão do tamanho de uma pessoa, né? E ainda mais se for um sistema cósmico como o sistema solar, né? Existe uma outra regra de quantização que diz respeito ao momento angular, que é que a sua componente Z também é quantizada, né? Então, esse M aqui é um número inteiro, que ele pode variar desde menos L até mais L, né? Então, nós já vimos isso na constituição daquelas caixinhas em que a gente faz o preenchimento, né, dos elétrons, né? E esse número quântico M, ele está ligado à magnetização do átomo, porque se ele tiver um valor diferente de zero, significa que o átomo ele tem um momento de dipolo magnético, então ele pode ser suscetível a campos magnéticos externos. Né? Agora eu lembro uma coisa muito importante, é que o menor valor possível do L é zero. Né? Quando o L é igual a zero, significa que o momento angular orbital é zero, ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que o sistema não gira. Então, no estado S, né, quer dizer, os primeiros elétrons, os menos energéticos que estão dentro do átomo, eles estão no estado S. Nesse estado S, a eletrosfera correspondente não gira em torno do núcleo. A gente não pode dizer que ela gira, porque o momento angular orbital dela é zero.
né? O fato de a gente ter uma regra universal para a quantização do momento angular, então, devido a isso, o momento angular é uma das grandezas mais importantes da natureza, faz com que os estados que nós calculamos para o átomo de um elétron, né, como o átomo de hidrogênio, ou o íon mais do hélio, o mesmo, a mesma componente da função de onda que diz respeito ao momento angular, que é a parte angular, né, a parte em θ e a parte em φ, também se aplica aos átomos multieletrônicos, né? Ou seja, a universalidade da quantização do momento angular faz com que a parte angular da função de onda ela seja equivalente à do hidrogênio para todos os átomos, né? Os átomos multieletrônicos. Todos os átomos da tabela periódica vão ser semelhantes no que diz respeito à parte angular da função de onda, né? Então, os estados S, P, D, F e G, se for o caso, para estados excitados, eles são aplicáveis também a átomos multieletrônicos. Isso facilita muito a nossa compreensão do que é o átomo em si, né? Lembrando que o formato da eletrosfera ela está relacionada à parte angular da função de onda, né? Então, isso faz com que, vamos dizer assim, nós podemos ter informações a respeito do formato da eletrosfera e, consequentemente, com a reatividade de cada átomo, a capacidade de cada átomo fazer ligações, porque as ligações interatômicas são eletromagnéticas, de natureza eletromagnética. Então, isso faz com que esse conhecimento da parte angular da função de onda pode nos permitir prever qual é a condição de cada átomo na sua reatividade química. Tá? Bom, o fato de a gente poder aplicar os estados S, P, D, F a átomos multieletrônicos, vamos dizer assim, claro, nos permite compreender esses átomos, né? Então, vamos dizer assim, dos expoentes da ciência que tanto contribuiu para essa descoberta, essa verificação, como também o como nós vamos fazer isso, é o Linus Pauling, né? Então, aqui nós temos uma figura do Linus Pauling, né? Uma foto, né? Ele foi Prêmio Nobel de Química de 1954, né? E posteriormente ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz também por sua luta contra a proliferação das armas nucleares, né? E essa foto é muito sugestiva porque vocês veem que ele está segurando uma laranja, né? Então ele era um grande defensor das pessoas tomarem, vamos dizer assim, doses até razoavelmente altas de vitamina C, né? Ele foi famoso por, vamos dizer assim, divulgar o hábito de consumo da vitamina C, e também ele trabalhou na determinação da descoberta, né, do formato da molécula de DNA, né? Só que na pesquisa dele ele cometeu alguns erros e isso fez com que, vamos dizer assim, o Watson e Crick descobrissem antes que ele qual é o formato helicoidal, né? E levasse um prêmio por isso, né? Mas o Linus Pauling, no que diz respeito a átomos multieletrônicos, que deu o prêmio Nobel para ele, por métodos aproximados, ele conseguiu estabelecer qual que é a ordem de ocupação dos estados quânticos, né? Como que ele fez isso? Ele fez estimativas do nível de energia que cada elétron ocuparia num átomo multieletrônica, e aí nós sabemos que quando você vai popular os elétrons na eletrosfera, você tem que ir preenchendo dos átomos de menor energia para maior energia, né? Então, existe uma coisa que chama princípio de exclusão de Pauli, que fala que dois elétrons não podem estar no mesmo estado quântico dentro do mesmo sistema,
Então, isso quer dizer que cada elétron tem propriedades diferentes, né? Eles podem ter mesma energia, mas tem que ter momento angular diferente. Se tiver a mesma energia e mesmo momento angular, tem que ter spin diferente, tem que ter alguma coisa diferente. E quando você vai verificar quais são os elétrons, as eletrosferas desses elétrons, que podem ser consideradas mais internas e aquelas mais externas, né? Isso segue um esquema de menor energia para maior energia. Então, é como você ir colocando objetos dentro de um buraco, né? Os que entrarem primeiro vão ocupar o nível mais baixo, né? Então, essa que foi a ideia do Linus Pauling. E ele determinou, então, aquela famosa sequência que nós estudamos no ensino médio, que é a ordem de ocupação. Então, se eu tenho um átomo, digamos assim, com 10 elétrons, né? Então, eu sei que os dois primeiros estão no estado 1s, os outros dois no estado 2s, e os próximos 6 vão estar no estado 2p. Por quê? Porque no S cabe 2 elétrons e no P cabe 6 elétrons, né? Então, segue a ordem das flechinhas aqui. Então, primeiro 1s, depois 2s, depois 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s e assim vai, né? Isso nos permite dizer qual é o estado dos últimos elétrons que vão estar, digamos assim, na eletrosfera, né? E as propriedades químicas desse átomo vão ser determinadas justamente por esses que estão em último lugar. Por quê? Porque nós temos que o formato do estado S é esférico, né? Então, digamos que temos 2 elétrons no estado S, então você tem uma configuração eletrônica esférica, né? A eletrosfera é uma esfera, e você tem 2 elétrons ali dentro. Então, pela lei de Gauss, significa que o campo elétrico fora, como a eletrosfera é uma esfera, vai ser muito pequeno, porque a esfera, ela blinda com a sua carga negativa a carga do núcleo, né? Então, esse átomo, ele não vai poder interagir muito fortemente do ponto de vista elétrico, né? Com força coulombiana. E se você tiver 2 elétrons nesse subnível S, um vai estar com o spin para cima e o outro vai estar com o spin para baixo. Então, isso significa que os momentos de polo magnéticos vão ser cancelados, né? Então, é a mesma coisa você ter um ímã com norte para cima junto com um ímã com norte para baixo. Então, também você não tem um campo magnético em torno do átomo muito forte. Então, esse átomo não vai poder se ligar. Contudo, o desenvolvimento do conhecimento a respeito dos átomos nos faz dizer que mesmo que um átomo ele tenha os subníveis, né, os estados S completos, mesmo assim ele pode fazer uma ligação química, né? Então isso a gente tem que ver com um pouquinho mais de cuidado. Mas, como a gente tinha colocado, as propriedades químicas dos átomos são determinadas pelos elétrons mais, digamos assim, no final da população, né? No final do preenchimento dos níveis, né? Os últimos elétrons, vamos dizer assim, né? Se a gente pegar a tabela periódica como um todo, a gente vai ver que existe uma relação entre os tipos diferentes de elementos, as colunas da tabela periódica, com os últimos elétrons, né, do preenchimento. Então, aqui na coluna 1 e na coluna 2, nós temos elementos em que o último elétron ele está no estado S. Aqui, da coluna 3 à coluna 17, o último elétron está no estado P. Aqui, no meio, né, das colunas 3 a 12, o último elétron está no estado D. E os lantanídeos e os actinídeos, né, que estariam aqui, o último elétron está no estado F.
Então, devido a isso, nós sabemos que esse último elétron, ele corresponde a uma eletrosfera, quer dizer, o formato desse elétron, condizente com se é S, se é P, se é D, se é F, né? Então, correspondente à parte angular da função de onda. Então, isso significa que esses diferentes átomos, né, colocados em diferentes colunas da tabela periódica, vão ter propriedades químicas específicas, cada um deles. Mas aqui chama atenção a nós agora, o que é importante agora, no próximo passo, é a coluna 18, né? Essa aqui, né, como todos sabem, é a coluna dos gases nobres. E os gases nobres, eles têm como característica básica que os últimos elétrons estão no estado P, mas o estado P está preenchido, né? Então, por que bom, o estado P é o elétron na forma de halteres, né? Então, não é esférico, vamos dizer assim. Então, uma eletrosfera em formato de halteres, você não teria uma blindagem da carga do núcleo e você teria um campo elétrico significativamente alto fora, mas nas proximidades do átomo, né? Então, por que os gases nobres são gases nobres? Então, o fato de eles serem gases nobres e gases monoatômicos nos faz pensar que são átomos eletricamente neutros e magneticamente neutros. Por que isso? Bom, as funções de onda que nós determinamos do átomo de um elétron, já que elas podem, a parte angular delas pode ser estendida para átomos multieletrônicos, elas podem nos ajudar a entender isso. Então, como que isso acontece? Vamos pegar aqui os estados correspondentes ao 2p, né? Então, vamos pegar os estados do átomo de um elétron, o segundo nível de energia. O segundo nível de energia, ele pode ter um momento angular orbital ou 0 ou 1, né? Então, vamos pegar só o 1, que corresponde ao P. Então, nós temos os estados 2, 1, 0 como possível, 2, 1, 1 e o 2, 1, menos 1. Então, aqui é o segundo nível de energia, o Elinho, né, que representa o momento angular orbital, igual a 1, portanto, o momento angular orbital é diferente de 0, e aqui, nesse caso, o m igual a 0. Mas, se o L for 1, o m pode ser ou 1, ou 0, ou menos 1. Então, nós temos também os estados 2, 1, 1, os estados 2, 1, menos 1. E aqui está a expressão da função de onda para esses três estados. Então, nós estamos vendo como que é o formato da eletrosfera para os elétrons que estão no estado P, né? Então, só que nós vimos que o formato da eletrosfera não é proporcional à função de onda, mas ao módulo ao quadrado da função de onda. Então, se nós pegarmos o conjugado complexo da função de onda e multiplicarmos pela própria função de onda, nós temos a função de onda ao quadrado, e isso vai ser proporcional ao formato da eletrosfera. Então, se nós pegarmos essa quantidade multiplicada pela carga do elétron, nós vamos ter a distribuição de carga elétrica em torno do núcleo. Então, aqui, nessa primeira expressão, nós temos como que é o formato da eletrosfera dos dois elétrons que ocupam o estado 210, que são esses dois aqui, ó, né? Você tem o L igual a 1, mas o M igual a 0. Então, essa caixinha aqui do meio. Então, esses dois elétrons, eles têm como densidade de probabilidade, ou têm como distribuição de carga, essa função aqui, né? Então, é uma função que vai com cosseno ao quadrado, então é um halteres. E aqui a gente vai multiplicar por 2, porque nós temos dois elétrons nesse estado aí. Nós vamos tentar entender como que ficaria a eletrosfera no caso dos 6 elétrons no estado P, ou seja, o estado P totalmente preenchido. No caso do 2, 1, 1, né, cuja função de onda vai com seno,
a densidade e probabilidade vai com seno quadrado, né? Então, nós estamos fazendo essa operação. Só que essa parte em φ, ela vai desaparecer, porque nós temos ela aqui, mas, no caso do conjugado, o que seria o conjugado complexo de a IMφ? Seria E a menos IMφ. E quando eu multiplico aqui E a menos IMφ por E a mais IMφ, corta a parte azimutal, né? Então, corta essas exponenciais, né? Então, uma com expoente negativo e outra com expoente positivo, na hora que a gente multiplica, elas somem. Portanto, aqui não aparece nada em φ. De fato, toda vez que nós calculamos a densidade de probabilidade para elétrons em átomos, nós não temos componente azimutal, né? Então, o formato da eletrosfera ela é determinada mais pela componente zenital, que é a variável que corresponde ao momento angular orbital. Portanto, o momento angular orbital aqui determina o formato do átomo, né? Então, nós temos essa função aqui. E no caso do psi2, 1 menos 1, nós temos a mesma função, né? Porque a diferença é só entre uma e outra o sinal dessa exponencial, que de qualquer forma vai ser cancelado quando a gente faz o conjugado complexo, né? Então, o que a gente vai fazer? Como nós temos 2 elétrons com essa configuração eletrônica, 2 elétrons com essa e 2 elétrons com essa, nós vamos multiplicar cada uma delas por 2 e depois vamos somar tudo, né? Para ver qual que é a contribuição total dessas eletrosferas, né? Reparem o seguinte, que aqui nós temos duas componentes, né? Dessa soma aqui, são proporcionais a seno ao quadrado e uma que é proporcional ao cosseno ao quadrado. Mas reparem que aqui, essa parte radial ela é igual para todos, tá? Então, quando a gente somar, isso aqui vai ser termo comum. Mas aqui é diferente, né? A constante aqui que aparece na frente, que seria a constante de normalização, ela é diferente. Nesse caso, ela é 1 sobre 32π, e aqui nessas duas, 1 sobre 64π. Isso vai dar um efeito muito interessante, né? Então, vamos somar as duas componentes, vamos ver o que resta. Então, veja bem, aqui quando eu multiplico por 2, 1 sobre 32π vai dar 1 sobre 16π, que está aqui. 1 sobre 64π vezes 2 dá 1 sobre 32π. Mas aqui vai ser 1 sobre 32π vezes alguma coisa, 1 sobre 32π vezes a mesma coisa. Então, se a gente somar esse com esse, 1 sobre 32π com 1 sobre 32π vai ser 1 sobre 16π. E aqui também a gente vai ter 1 sobre 16π. Então, tudo isso aqui é termo comum, né? Então, vamos colocar aqui em evidência esse termo comum. E o que sobra? Sobra seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. E nós sabemos, né, da trigonometria básica, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, o que isso significa? Significa que a densidade de probabilidade e, portanto, a distribuição eletrônica do estado P totalmente preenchido é esférico, ele não depende do ângulo, né? Então, como esse termo que está entre parênteses é igual a 1, só nos resta uma função que depende exclusivamente de R. Então, isso significa que quando nós preenchemos o subnível P todo, o formato da eletrosfera ela fica esférico. Quer dizer, se eu somar um halteres que está orientado na direção Z, outro orientado na direção X, outro orientado na direção Y, a soma de todos eles vai dar uma esfera. Então, o que isso significa? Que se nós tivermos um átomo cujos últimos elétrons estão no subnível P, mas esse subnível P está preenchido, então isso significa que o formato da eletrosfera vai ser esférico. Sendo esférico, pela lei de Gauss, a eletrosfera vai blindar a carga do núcleo. Então, o campo elétrico nas proximidades do átomo, mais fora do átomo, vai ser muito pequeno. Então, esse átomo ele não vai poder se ligar a outros átomos, né? E como nós temos um número par de elétrons, são 6, eles têm os spins
cancelados, né? Um spin para cima, cada spin para cima cancela com um spin para baixo, né? Então, nós também não vamos ter um campo magnético muito pronunciado, relevante, fora do átomo, nas proximidades do átomo. Portanto, esse átomo não vai poder fazer uma ligação interatômica e, portanto, ele vai ser um gás, né? Então, isso explica o porquê que nós temos, quando nós temos o estado P totalmente preenchido, com 6 elétrons, nós temos gases nobres, né? Então, é o caso do hélio, do leônio, o argônio, o criptônio. O hélio não é estado P preenchido, né? Ele é o estado 1s totalmente preenchido, mas os outros todos vão ter o estado P preenchido, né? Então, o neônio com o estado 2P preenchido, o argônio com 3P, o criptônio com 4P, assim vai, né? Então, isso explica o porquê desses átomos em específico serem gases nobres.